O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com um juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta levou-o para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelos meios de comunicação, um brevíssimo pensamento para nos ajudar na liturgia de hoje. Acho que uma única temática perpassa as duas leituras de hoje, a primeira leitura da profecia de Jeremias e o Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ouvir. A hostilidade de quem está com a verdade que precisa enfrentar. Ou seja, quem está disposto a viver a palavra de Deus, quem está disposto a falar em nome de Deus a verdade, encontrará a hostilidade dos que são contra o reino de Deus. Isso aqui deve ser sempre presente para os cristãos, para os verdadeiros cristãos. Um cristão autêntico, ele não agrada às forças, às potências do mundo. Por quê? Porque um cristão autêntico fala dos valores do reino de Deus. E os valores do reino de Deus são contrários à lógica do mundo. É o que nós ouvimos ontem na profecia de Jeremias, quando ele profetiza que devem deixar aquilo, porque senão a cidade vai virar como um silo, o Senhor se voltará. Tá? Logo, querem, não, esse homem está falando contra nós, por isso temos que matá-lo. Hoje nós ouvimos o povo reconhecer, ele está falando em nome de Deus. No Evangelho nós ouvimos o testemunho de João Batista, que por mais que Herodes fosse um admirador, mas não queria matá-lo com medo do povo que o tinha como profeta, mas Herodíades, a mulher de Filipe, irmão de Herodes, não gostava nem um pouco de João. Por quê? Porque João dizia que não era permitido o adultério. E Herodíades, mulher de Filipe, que era irmão de Herodes, deitava-se com Herodes. Ou seja, ela traía o irmão com o outro irmão, traía o esposo com o próprio irmão do esposo. Se João dizia que o adultério era pecado, então não agradava Herodíades. Por isso o pedido dela: quero a cabeça de João numa bandeja de prata. Veja, quando a palavra vai de encontro ao que nós estamos fazendo, e se é uma denúncia, nós facilmente a rejeitamos. Ah, porque a igreja é assim, a igreja é assado, porque é retrógrada, por isso ou por aquilo outro, mas quando me é conveniente, então eu aceito, eu digo que está tudo certo. Quando é que, por exemplo, um pregador, o padre da paróquia, por exemplo, quando ele é aplaudido, quando o que ele está me falando me agrada. No dia que ele disser uma coisa que não me agradar, eu não vou aplaudir e não vou considerar que o que ele está falando seja a palavra de Deus.
Veja, que nós fazemos com que a palavra de Deus ela ceda aos nossos caprichos. Portanto, o critério para saber se a palavra é de Deus ou não deixou de ser a palavra de Deus e passou a ser a minha vontade. Quando eu faço isso, eu deixo de ser cristão. Eu deixo de ser um ouvinte e praticante assíduo da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, o breve pensamento da liturgia de hoje é para nos ajudar a refletir sobre isso, a entender que essa palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é penetrante como espada, que penetra no mais fundo da nossa alma. E não é porque me desagradou que ela vai deixar de ser palavra de Deus. Aí é que eu devo identificá-la como palavra de Deus. Se ela machucou, se ela feriu até mesmo a nossa alma, significa dizer que nós estávamos entrando por caminhos tortuosos, por caminhos outros que não o caminho de Deus, e a palavra nos coloca de novo no eixo. E para colocar, às vezes, machuca, às vezes dói, porque nós temos que deixar certos costumes, certas práticas, certas atitudes que outrora tínhamos ou estávamos praticando. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude e nos ilumine, para que, ouvindo a palavra de Deus, não sejamos somente meros ouvintes, mas também praticantes desta palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.